Palavra do Senhor, Jeremias 29, no verso 13, que tem sido a métrica, tem sido aquilo que Deus tem falado no nosso coração neste tempo. Quando nós começamos a olhar o avivamento e buscar o avivamento, a palavra diz assim, que o Senhor está dizendo através do profeta, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. E nós acabamos de cantar, dizendo que grandes coisas o Senhor fará neste lugar. E grandes coisas o Senhor fará neste lugar e na sua vida, quando você buscar o Senhor de todo o teu coração. E aqui no verso 14, ele diz assim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Deus está falando com o povo que quando o povo buscasse, quando o povo de todo o coração viesse a Ele, que Ele se permitiria ser encontrado. E quando nós começamos a cantar essa canção, dizendo, ninguém é como esse grande Deus, e grandes coisas Ele vai fazer, e eu gosto de pensar nesse lugar, primeiro nesse lugar na nossa vida individual, depois na igreja coletiva que Ele constrói, e Deus vai fazer grandes coisas quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, quando nós, de fato, colocarmos Ele em primeiro lugar, quando nós declararmos Ele como o único Deus e o grande Deus da nossa história. E eu quero convidar você a orar neste momento, nesse propósito. Na semana passada, na quarta-feira, quando nós começamos a ministração dessa série, o convite para Águas Profundas, eu disse mais de uma vez e questionei o que vem em primeiro lugar na sua vida. O que tem ocupado o primeiro lugar no teu coração. Se aquilo que vem na tua vida, se aquilo que vem no teu coração em primeiro lugar não é Deus, eu disse, para tudo, e repensa e coloca Ele em primeiro lugar. E assim Deus se revelará a mim e a você, e grandes coisas Ele fará. E eu quero convidar você a orar nesse sentido, neste momento. Pedindo que venham realmente grandes coisas dEle na nossa vida. E aí a gente já começa a refletir, porque se grandes coisas são dEle, então não são minhas, não são tuas. São sonhos dEle na nossa vida. E eu só vou viver o avivamento quando eu buscar a vontade dEle sobre a minha história. Está disposto? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o único Deus diante de quem nos curvamos. O Senhor é o Deus dessa terra e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas e nós nos constrangemos em chegar diante da Tua grandeza. Mas sabemos que o Senhor nos amou primeiro, por isso, como Teus filhos, nos prostramos diante de Ti nesse momento. Queremos, Deus, buscar este avivamento que o Senhor tem nos convidado nesses dias, e aqui nessa palavra de Jeremias, quando o Senhor fala através do profeta, que quando nós buscássemos ao Senhor, e nós, o Teu povo, nos levantamos para buscar a Ti, e a palavra diz que o Senhor se permitiria ser encontrado de nós, e nós cremos que quando nós, de fato, Te buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor se mostrará a nós. E nós experimentaremos da maravilha que é estar diante de Ti, de entender a Tua vontade, de entender os Teus projetos, de entender a Tua vontade sobre a nossa vida. E então, grandes coisas veremos neste lugar, e este lugar, em primeiro momento, é o nosso coração. Que o Teu Espírito tenha liberdade e poder neste momento para falar, a conversar no meu coração, de todos que estão aqui no templo, dos meus irmãos que estão em casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que seja tempo de ouvir a Tua voz e de calar o nosso coração na Tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém? Nós, como eu disse, iniciamos na semana passada este convite de ir a Águas Profundas, desta série que nos convida para o avivamento. E a gente falou muito sobre o que é o avivamento na semana passada, essa promessa de avivamento de Deus. E eu quero começar nesta reflexão, convidando você a abrir a tua Bíblia em Isaías capítulo 44, no verso 3, a palavra que Deus promete, o que Deus vai fazer quando nós passarmos este tempo. E eu fico imaginando, porque a nossa proposta aqui na Igreja Batista do Jardim Pinheiros é viver este semestre na busca do avivamento.
E eu fico imaginando o que Deus vai fazer na minha vida e na sua, lá no mês de novembro, no mês de dezembro, nesse processo gradativo daquilo que Ele vai cumprir quando nós cumprirmos de fato aquilo que Ele quer, quando nós entendermos os sonhos dEle, quando nós buscarmos a Ele, quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar, grandes coisas de fato o Senhor fará. E aqui na palavra do Senhor em Isaías 44, 3, Ele diz assim: eu vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei do meu espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem à beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. E o outro dirá: o meu nome é Jacó. E o outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. Tremendo o que a palavra de Deus está dizendo naquilo que Ele vai fazer quando nós nos reunirmos e quando nós buscarmos a Ele como igreja, e Ele começa a trazer essa promessa, só que isso só vai acontecer se nós andarmos individualmente na coletividade como igreja, entendendo que nós somos um corpo. E semana passada eu disse, inclusive, para quem estava em casa, para quem estava aqui, dizendo: você que tem acompanhado essa igreja, que ainda não é membro dessa igreja, mas tem acompanhado, é parte desse corpo, e nós precisamos caminhar juntos nesse convite, nesse desafio que Deus coloca. E Ele está dizendo que quando nós assim fizermos, então Ele vai fazer com que caia chuva no deserto. Então, talvez no início dessa jornada você chegue aqui com o teu coração seco, né? Eu falo muito do coração peludo, mas aqui eu estou falando do coração seco, aquele coração que está sofrido, aquele coração que não consegue ver perspectiva na vida, aquele coração que a tristeza, que as circunstâncias da vida te trazem tristeza. Ele está dizendo que Ele vai derramar chuva e que Ele vai fazer com que terras secas corram rios. Então, se você vem à presença do Senhor, se você entende esse convite, se você se dispõe a acompanhar, a fazer parte dessa jornada, não sou eu quem estou dizendo, mas o Espírito de Deus diz para você: venha, busquem, e eu me permitirei ser encontrado, e eu vou fazer que a tua vida seja diferente, que o teu coração transborde, e que você, lá no final, será um coração encharcado da presença do meu Espírito. E se hoje você é terra seca, o teu coração será então como uma terra seca, mas que tem um ribeirão no meio. A gente vê lá no Animal Planet, no Discovery Channel, às vezes quando vem aquela chuva no deserto, aqueles lugares que abrem, e aí começa a vir água, e o povo estuda, e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua, se eu e você buscarmos Ele. E Ele continua dizendo algo que toca muito meu coração quando Ele diz assim: assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhe darei as minhas bênçãos. Quando nós buscamos a Deus, Ele vai derramar dessa bênção não só sobre a minha vida, mas Ele vai derramar sobre a minha esposa, sobre as minhas filhas, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Creia em nome de Jesus. Talvez nesse momento você olhe e você enxergue uma multidão de problemas. Isso me emociona, me arrepia, porque é este Deus que quer, através da minha obediência e da sua, nos fazer como guarda-chuva sobre a nossa casa. E nós precisamos persistir, nós precisamos continuar, e embora a gente possa olhar e nesse momento, na visão natural, não enxergar, mas saber que Ele pode. Grandes coisas nós cantamos que Ele vai fazer. E neste lugar é o lugar onde eu e você estamos. E quando Ele diz assim: os seus descendentes, eu vou derramar do meu espírito sobre eles e vou dar as minhas bênçãos. E Ele diz que eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem à beira dos rios. O nosso texto bíblico que tem base para nós aqui na Igreja Batista do Jardim Pinheiros, lembrando que nós somos como uma árvore, é o texto que diz que feliz o homem que é como uma árvore plantada à beira de um riacho, que vem a chuva, vem a tempestade, e as suas folhas continuam ali, porque a raiz dessa árvore está profunda, buscando água no ribeirão que talvez não esteja na superfície. E é este Deus que convida a mim e a você para que nós sejamos essa árvore, e essa árvore tão enraizada nele, que mesmo no dia mau, a gente não vai desistir. Por quê? Ele é o nosso Deus. E Ele fala que eles crescerão como grama bem regada, como chorões que nascem à beira dos rios. Me lembro ali da Visconde de Nácar,
Aquela avenida que tem aquele, né, valão no meio, sei lá, esgoto, o que é? Era um rio, mas que tem aqueles chorões na beira. Né? E hoje tem um monte de asfalto, mas eles estão ali frondosos, bonitos, por quê? Eles buscam água. E a água que vem lá da nascente, e a nascente da minha vida e da tua, que quer trazer esse avivamento, é o meu Deus e é o teu Deus. E quando nós assim buscarmos, Ele vai se revelar a nós. E Ele diz assim, muitos se ajuntarão ao povo de Deus. Eu me lembro que, quando a gente começou lá, há alguns meses atrás, a falar sobre essa série, comecei a estudar nessa série com o Robson, a Simone e o Eric, e a Simone disse, pastor, mas a gente está preparado para isso? Porque quando nós começamos a buscar esse avivamento, muitas coisas Deus vai fazer aqui. E nós entendemos que, na verdade, Ele já tem feito, ao longo da história, Ele já tem feito, porque essa igreja pertence a Ele, nós pertencemos a Ele, e Ele vai acrescentar os que Ele quer. E Ele diz assim, muitos se ajuntarão ao povo de Deus. E eu imagino as igrejas do Senhor, e não só a Igreja Batista do Jardim Pinheiros, de portas abertas, de braços abertos, recebendo aqueles que Ele quer enviar para fazer parte dessa família, para abençoar este bairro, para levar este evangelho onde Ele quer nos levar. E Ele fala que alguns vão dizer, eu sou do Senhor, os outros dirão, meu nome é Jacó, e outros ainda escreverão na mão, eu pertenço ao Senhor. É quando nós deixamos de ser crente no anonimato, quando nós deixamos de ser os crentes 007 escondidos e começamos a, não estampado no peito, mas na nossa vida, viver esse evangelho e declarar deste Deus onde Ele nos leva. Então, esse texto, que é só a introdução daquilo que Deus quer falar conosco hoje, que quando nós começamos a caminhada dessa oficialização da busca deste avivamento, é algo que fica de convite para mim, para você que nos acompanha através das redes sociais. E aí, quando eu trago essa promessa, né, de lutas, mas de bênçãos sem medidas, eu creio que nós desejaríamos ou devemos desejar viver dessa forma. Deus está interessado no meu e no seu crescimento espiritual. Deus está interessado que a gente busque a Ele de forma profunda. Que a nossa relação com Ele não seja só do domingo quando eu vou ao culto. E quando eu paro um pouquinho, mas Deus quer ter uma relação diária comigo e com você. Deus, e algo que nós fazemos muito aqui na igreja, que são os discipulados com todas as fases de idade, porque nós sabemos que isso traz um relacionamento com Deus. Deus está interessado no crescimento espiritual, no crescimento da sua igreja, não para dizer que ela tem X membros, mas porque Jesus está voltando. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão morrendo sem Jesus? Que hoje, se foram ceifadas, segundo a palavra, elas não irão para junto de Deus. E eu e você temos uma missão neste mundo, que é levar este evangelho, que é falar de Deus em tempo e em fora de tempo, que é nos mostrarmos como cristãos, e que mesmo que a gente não possa abrir a boca, porque às vezes a gente não pode falar, mas que o nosso testemunho seja de fato autêntico, que venha da palavra de Deus e que possa tocar os corações. Fui fazer alguma pesquisa sobre avivamentos que aconteceram ao longo da história, e a gente começa a ver que lá, já no Novo Testamento, quando a gente começa a olhar a caminhada de Jesus, quando Jesus morre, e ali os discípulos começam o livro de Atos, que Atos são a atitude que os discípulos tiveram para começar a igreja primitiva, quantos impedimentos eles tiveram. Eu sempre falo aqui do filme de Paulo, esse mais recente, quando este povo começa a levar o evangelho, quantas lutas eles tiveram. Os que assistiram o filme, talvez não tenham lido lá o livro de Atos, mas você vai ver Paulo lá na prisão, Lucas ali com ele, e este povo ali naquela angústia, sendo perseguido, os cristãos sendo queimados como tochas humanas nas ruas daquelas cidades, para poder clarear o lugar, como uma piada, né, uma metáfora que eles faziam em perseguição por causa do evangelho. Mas Deus permitiu que a igreja crescesse de forma explosiva. É tanto que nós estamos aqui. A igreja começou lá, naquele momento, naquele lugar. Maria Tudor, lá em 1553 a 1558, na Inglaterra, quis acabar com a igreja, lá na Inglaterra.
mas a igreja se espalhou e depois surgiram os puritanos e vem as outras linhas. A gente começa a ouvir falar, né, que a Europa, alguns brincam, a Tânia brinca que ela quer ser missionária na Europa e eu quero ir para o Nepal, né? A Tânia diz que quer a Europa. Mas que hoje na Europa é mais difícil você falar do Evangelho do que no Nepal, porque lá as pessoas não estão dispostas, elas não querem. Solange vai para lá. Aliás, o Elg está nos acompanhando. Nós temos um futuro membro dessa igreja que mora lá na Alemanha, que lá por setembro, em nome de Jesus, eu vou batizá-lo. E a Solange e o Elg vão morar na Alemanha, em Hamburgo, e ela tem esse sonho de evangelizar, de levar este evangelho. Porque lá tem uma carência imensa de falar da palavra de Deus, de pregar esse Cristo, que hoje aqui no Brasil nós temos a liberdade de fazer. Deus pode se manifestar poderosamente, mas Deus vai não precisar, mas Ele quer envolver a mim e a você nesse chamado. Até onde você está disposto a ser um instrumento de Deus, onde Ele te leva. Henry Valle diz que o mundo está para ver o que Deus pode fazer por meio de um homem totalmente entregue a Ele. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida quando nós nos entregamos a Ele. Quando nós olhamos a nossa capacidade, quando nós olhamos o nosso aprendizado, quando nós medimos na nossa potência ou naquilo que a gente pode fazer, normalmente nós nos assustamos. Porque nós temos medo, nós não somos de fato preparados, nós não estamos e não estaremos preparados nunca. Mas quando nós colocamos o pé na água, como o povo lá para sair, né, lá do cativeiro, Deus abre o mar, Deus vai fazendo, Deus vai alcançando, e a gente vai ficando, eu falo que de boca aberta, olhando, dizendo, Senhor, o Senhor está fazendo isso. Quando eu e você nos dispusermos, quando nós dissemos, Senhor, eu sou muito limitado, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, eu não consigo, mas eu estou aqui, me usa da forma que o Senhor quiser. Deus vai nos levar em lugares profundos, não só para viver o avivamento e essa transformação na nossa vida, mas para espalhar isso onde Ele nos conduzir. Então, o despertamento espiritual da igreja é uma necessidade vital. Lá para o começo, mas hoje mais do que nunca. Porque cada dia que nós vivemos é um dia menos sem Jesus. Nesse período, neste último ano e quase meio que nós vivemos toda essa crise da pandemia, mesmo que eu e você não olharmos para aqueles que já foram, mas nós começamos a ver a desesperança no coração das pessoas, o desespero, o pânico, a angústia, e as pessoas procuram Deus das mais diversas formas. Mas se não buscar neste Deus autêntico que está na palavra dEle, essa sede que é matada agora, amanhã já vai ter de novo, e depois de novo, e talvez eu e você possamos ser os agentes de chegar com este copo de água, que vai de fato matar a sede de uma vez por todas. E que não será mais uma necessidade de amanhã buscar de outra forma ou de outra, porque eu e você sabemos que este Evangelho, ele tem resposta para todas as indagações da nossa vida. Então, assim como a terra seca precisa da chuva, a igreja precisa do Senhor Jesus e de um despertamento espiritual. A palavra do Senhor em João, capítulo 7, de 37 a 39, ele fala de rios de água viva fluindo do nosso interior. Semana passada nós cantamos aquela canção que fala da água que vem do trono de Deus. E essa água que desce do trono de Deus, que entra na minha vida, na sua, né, e que nos muda de dentro para fora, nos lava de dentro para fora, vai permitir que eu e você possamos distribuir dessa água viva para que pessoas venham a Jesus. E aí, de novo, talvez você não saiba nem o que dizer, mas só de ser, este ser que busca Ele, de você transbordará rios de água viva que vem do trono dele. A palavra lá diz assim, a partir do verso 37. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí comigo, João 7, de 37 a 39. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado
para a presença gloriosa de Deus. Então, essa presença do Espírito de Deus, que vem como água, que é uma forma de nós entendermos, é necessário para limpar, para purificar, para mudar, porque quem convence a mim e a você deste mundo, quem nos convence daquilo que nós precisamos buscar é o Espírito de Deus. E o maior obstáculo para nós vivermos este avivamento individual, para vivermos esse avivamento como igreja, o ponto que mais pode nos impedir e o que mais pode trazer medo a mim e a você, né, como nós convidamos semana passada, e o convite assim, vem junto, vamos para águas profundas, saia do raso. Você ainda está na beira da praia olhando, está com medo. O que talvez mais nos amedronte são os nossos pecados. A palavra do Senhor diz lá que a mão de Deus não está estendida, que não possa nos abençoar, que o ouvido dele não está fechado para que não possa nos ouvir, mas são os nossos pecados que nos afastam dele. Quando eu e você vamos falar com Deus, mas não tratamos isso, por exemplo, quando a gente está aqui antes do culto, sempre nós oramos aqui, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados, para que a gente possa subir neste púlpito, perdoados por Ele, porque Ele perdoa, com arrependimento real. E então nós sabemos que Ele nos usará para a honra e glória dEle, porque nós limpamos o caminho. Como? Pedindo perdão dos pecados. E a palavra diz que Ele nos perdoa. Então o maior obstáculo na minha vida e na sua talvez sejam aqueles pontos que a gente esconde, e nem precisa dizer aos outros, mas que a gente não tem coragem, inclusive, de dizer a Ele, e nós não contamos, não nos arrependemos, não buscamos mudança, e isso nos impede de caminhar naquilo que Deus quer. Josué 3,5 diz assim, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então, junto com esse convite para vir às águas profundas, o Espírito Santo está convidando a mim e a você a buscar santidade, a buscar mudança, a buscar rendição, a buscar entrega. Do que? Não sei. O Espírito de Deus fala com você assim como Ele fala comigo. Ele mostra os meus pontos e Ele vai mostrar para você. E nós só não ouviremos se nós não quisermos. E Ele não vai nos obrigar. Né? E muitas vezes a gente vai ouvir, mas Ele também não nos obriga a fazer a mudança, porque Ele quer uma relação de interesse, de vontade nossa, para que a gente possa, então, buscar deste avivamento. 2 Crônica 7,14, um texto extremamente conhecido nosso, um texto lindo. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, arrepender-se dos maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Gente, esse texto aqui é para a igreja. Se o meu povo, quem é povo de Deus, é aquele que já declarou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Quando eu trabalho lá nos discipulados de libertação, eu falo que eu só faço esse discipulado com quem aceitou Jesus, porque eu preciso ter um encontro com Jesus para buscar de fato essa mudança. E ele diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e eu e você chamamos a Ele pelo nome, e nós sabemos que Ele é Pai, que Ele é Deus, e Ele diz, se eu e você nos humilharmos, se nós orarmos, e se nós buscarmos a face dEle, se nós nos arrependermos dos maus caminhos, então Ele vai nos ouvir do céu, Ele vai perdoar os nossos pecados, e Ele vai sarar a nossa terra. E talvez você olhe para esse texto e você pensa em Paraná, Brasil, a terra onde eu e você estamos aqui no primeiro momento. Pensa no teu entorno, pensa na terra que você pisa, pensa na sua vida. Traz esse texto muito próximo de você. Deus começa a mudança em mim e em você, e depois Ele vai alcançando. O pecado deixa a igreja vazia, o pecado deixa o meu e o teu coração vazio. Sabe quando criança faz uma arte, e aí você vai falar com ela, ela se esconde, ela dá um jeito, né, de dar um sumido. Mesmo as crianças hoje são mais livres, né? A gente estava num discipulado essa semana, estava falando sobre a correção que os pais faziam lá antigamente, e que os pais eram bem mais severos do que hoje são com os filhos. Mas eu não sei se você fugia quando você fazia uma arte, se você fugia do coro, se você fugia da repreensão. Eu não sei se foi no discipulado que a gente estava essa semana, foi, Dai? E eu disse assim, que eu nunca tive coragem de correr do coro, porque eu tinha tanto medo da minha mãe, que se eu fugisse, eu acho que eu ia ter que voltar para casa. Mas o meu irmão mais novo fugia.
E aí eu via que ela esquecia, porque eu não via ela batendo nele depois, mas eu não tinha coragem. Mas eu e você, às vezes, agimos com Deus como criança. Quando a gente faz coisa errada e a gente sabe que fez, a gente foge de Deus, como se fosse possível fugir de Deus. O que o Salmo 139 diz? Se eu for aos céus, tu lá estás, se eu for ao profundo da terra, lá o Senhor também está. Não tem para onde fugir dele. Então, assim, eu e você vamos errar todos os dias, nós vamos pecar todos os dias, nós não somos perfeitos, graças a Deus. Ele não pede perfeição minha e sua. Imagina se a gente fosse perfeito, a gente seria chato. Mas também a gente não pode negociar com o pecado. Então errou, não foge de Deus. Chega para Ele, abre o coração, Senhor, eu errei, eu assumo que eu errei. Mas também queira mudar aquilo que errou, porque virão outros pontos para Ele tratar. E nós não nos afastaremos dEle. E nós não ficaremos vazios. Algumas pessoas começam a vir à igreja e de repente somem do convívio da igreja, começam a falar mal do pastor, do irmão, do louvor, da recepção, da água, de qualquer coisa. Porque ele quer esconder a sua dor, o seu pecado, ele não quer confronto, não confronto pastoral ou confronto de gabinete, mas confronto do Espírito de Deus. E o convite é assim, venha Jesus. Não tenha medo, ele vai te tratar com amor, ele vai curar com amor, ele não vai te tratar talvez como teu pai e a tua mãe tratavam. Porque ele sabe como ele precisa fazer, né, se nós permitirmos para mudar a nossa vida. Essa água que vem do trono de Deus, que vem deste convite do aprofundar-se, ou que vem para este avivamento, é necessário para matar a sede. Sem uma vida plena do Espírito, o nosso coração fica vazio, insatisfeito, né? E nós podemos, através deste Espírito que habita em nós, fazer então a diferença daquilo que Deus quer. O despertamento da igreja virá quando a igreja tiver sede de Deus. Quem é a igreja? Antes de ser essa parede, antes de ser essa junção, a igreja sou eu e você. Somos igrejas onde estamos lá no nosso trabalho, no ônibus, na escola, nos vizinhos. Nós somos a igreja de Cristo. Quando nós, enquanto igreja, damos um mau testemunho, as pessoas olham para mim e para você, como eu pensava antes de vir ao Evangelho, eu dizia, se é isso, ser crente, eu não quero ser. Porque nós temos um preconceito antes de estar na igreja. Mas seja uma igreja que faça a diferença. Seja uma igreja que reflita a imagem de Jesus, seja uma igreja que distribua do amor de Jesus, seja uma igreja que tolere, que suporte, e que entenda que, assim como na série que nós acabamos de pregar, o desafio de amar, ame as pessoas como Jesus te ama, como Jesus ama você e ama a mim, Ele ama com uma paciência imensa, e nós somos convidados a amar neste mesmo desafio. O despertamento da igreja produz resultados gloriosos. E nós cantamos, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas vão acontecer na sua vida. E grandes coisas o Senhor fará. E grandes coisas o Senhor derramará sobre a terra. E eu e você seremos como lá o deserto, mas que tem um rio jorrando água. E que as pessoas vão olhar e dizer, de onde vem? Veio do trono de Deus, porque eu me submeti. E eu quis entrar em águas profundas, e eu pisei. E mesmo que enquanto eu fosse caminhando, eu tivesse medo, eu disse, Senhor, eu não vou parar. Porque o Senhor me convida e o Senhor me sustenta. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Permita que Ele continue te levando. Os corações mais duros acabam se derretendo. Eu brinco muito aqui no púlpito falando do depilar o coração, né? Ontem lá com a Solange Welg no discipulado, tentando mostrar, coitado, o homem lá na Alemanha dizendo, Welg, depila o coração. E a Solange explicando lá para ele, né? Talvez uma colocação tão nossa brasileira, de coração duro, coração peludo. O Senhor vai mudar o nosso coração quando nós viermos a Ele. A igreja vai ser uma igreja que abre as portas para abençoar. Quando nós viemos aqui para o Jardim Pinheiros em 2016, eu e a Tânia oramos e eu disse, Deus, eu quero estar numa igreja que seja relevante, mas não para o meu troféu, mas para a edificação do Teu nome. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu conheci um vídeo de uma igreja na Guatemala que mostra um povo que começou a orar, um povo que começou, uma igreja pequena,
um lugar pequeno. Eu não separei o vídeo, até podia ter separado ele, mas eu creio que a grande maioria já viu. Mas se você colocar lá no YouTube, Igreja na Guatemala, você vai ver o avivamento que aconteceu naquele lugar. Vale a pena você procurar lá. Uma igreja pequena, um lugar cheio de prisões, de cadeias, porque tinha uma violência muito grande, drogadição muito grande, muito divórcio acontecia naquele vilarejo. E aí um pastor começou a orar com um povo, um grupo pequeno, e começaram a orar, e começaram a buscar o avivamento, e começaram a buscar em Deus. E aí uma senhora que estava doente, a mulher estava como morta, ele foi convidado meio para ir lá, né? Ora, porque ela está morrendo. E ele foi, e ele clamou a Deus o milagre, aquela mulher foi curada, a família inteira se converteu, e o povo começou a ver o milagre de Deus, e aquele lugar na Guatemala, você lembra o nome, Eric, daquela igreja lá? Me fugiu agora, mas depois eu até posto lá. Aquele povo começou a ver, e houve uma conversão em massa naquele lugar. Houve uma conversão em massa, não naquele lugar na igreja, naquela cidade. E aquele povo começou a caminhar com Jesus. E eles começaram a ver a prosperidade que Deus fez no meio deles, nas lavouras, nas plantações. E aí as cadeias se fecharam. Eles usam o local onde era a cadeia como pontos de oração. E Deus transbordou naquele lugar. E grandes coisas o povo viu do que Deus fez naquele lugar. Porque almolonga, exatamente, almolonga. Eles viram o derramar do Espírito de Deus sobre aquele lugar. E aí talvez você pense, mas foi lá. Por que Deus não derramaria aqui? Por que Deus não derramaria sobre a minha vida e sobre a sua? Por que Deus não alcançaria o bairro aqui de Santa Felicidade para a honra e glória do nome dEle? Por que Deus não derrubaria todas as estruturas demoníacas que existem neste lugar? Por que Deus não tiraria todas as estruturas de idolatria? Por que Deus não colocaria este povo de joelhos diante dEle? O único Deus verdadeiro. Ele pode, assim como Ele pôde, e Ele sempre poderá. E Ele tem poder. E o convite a vir às águas profundas que nós temos feito, não é só para a edificação pessoal, mas é inclusive para que Deus nos use para a honra e glória do nome dEle. Nós estaremos juntos no céu daqui a alguns dias. Todos nós que aceitamos Jesus. Daqui a alguns dias nós estaremos de novo em casa. Nós estaremos na grande mesa celestial. E eu imagino como Deus é caprichoso, eu imagino qual vai ser a mesa que está montada no céu, que aqueles que já foram já estão lá, os nossos lugares estão lá separados, e eu gosto de imaginar eu chegando no céu, e aí dizer assim, o teu lugar na mesa está aqui. Eu fico imaginando a minha mansão celestial, como vai ser? Eu não sei, eu viajo na maionese pensando em tudo aquilo que Deus vai fazer. Mas daqui a pouco nós vamos estar de volta em casa. Nós viveremos a eternidade na presença de Deus. Mas a minha vida e a sua aqui. O convite é que ela seja um ensaio daquilo que será lá. Embora aqui a gente tenha problema, aqui a gente tenha que trabalhar, aqui nós temos confronto com pessoas, aqui nós temos batalhas espirituais, mas ainda aqui Deus quer derramar sobre a minha vida e a sua. E aqui ainda o Senhor quer que a gente caminhe nessa certeza de que aqui pode ser um pedaço do céu. Não numa visão ilusória de felicidade, daquela que o mundo tem vendido, porque aquela não vai matar a minha sede e a sua sede. Mas de viver aqui nessa dependência dEle. De viver aqui experimentando, sentindo o cheirinho de casa e pensando, daqui a pouco eu volto para a minha mansão celestial, para o meu lar celestial, e estarei na presença de Jesus. Então, que a minha vida e a sua aqui neste lugar seja um ensaio daquilo que nós viveremos na presença de Deus. E aí fica o convite para você. Olhe para a tua vida. O quanto a tua vida aqui reflete daquilo que você imagina que será o céu. O quanto do seu comportamento aqui reflete daquilo que você quer fazer na frente do Senhor. O quanto daquilo que você fala aqui reflete naquilo que você quer conversar com Ele quando você estiver lá. Que nós possamos buscar, gente, verdadeiramente. E se eu e você olharmos para a nossa capacidade, nós não sairemos do lugar. Quando nós olharmos para a nossa capacidade, para a nossa força, até mesmo para negar o nosso eu, nós não poderemos. Mas quando nós buscarmos Ele, quando nós colocarmos a nossa vida nas mãos dEle, quando nós dissermos, Senhor, eu quero, me leva, eu estou aqui entregue nas Tuas mãos, me leva, o Senhor fará grandes coisas na sua
história. Para nós encerrarmos, eu quero chamar o pessoal do louvor para subir. Palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Vamos abrir lá? A gente tem falado desse texto, e esse texto é maravilhoso. Tiago, capítulo 4, verso do 8 até o 10. A palavra diz assim. Primeiro, no verso 7, ele nos dá uma orientação, né? Portanto, obedeçam a Deus, enfrente o diabo, e ele fugirá de vocês. Olha, o início deste texto, ele está dizendo assim, ó, obedeça a Deus. Quando você obedecer a Deus, você então enfrenta o diabo, e esse enfrentamento é no mundo espiritual, e ele vai chegar perto de vocês. Ele diz assim, ó, cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. O convite aqui, assim como lá em Jeremias, quando ele fala, quando vocês me buscarem de todo o coração, tem essa condicional, eu me permitirei ser encontrado. E aqui ele diz assim, cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. O Espírito de Deus está comigo e com você em todos os momentos, em todos os lugares. O Espírito de Deus jamais nos abandonou. Mas eu preciso dar o meu passo na direção, para que Ele possa agir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus não vai invadir. A gente tem entendido isso claramente. Deus não vai invadir a minha vida e a sua. Mas o dia que você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu estou aqui, faz em mim segundo a tua vontade. E eu não tenho dúvida que você experimentará deste rio de água viva que vem, e deste rio de água viva que te lavará de dentro para fora, e você vai experimentar mais e mais de Deus. O convite que eu faço para você é, permita-se, aprofunde-se, levante-se, dê o teu passo, e quando o buscarem, Ele se permitirá ser encontrado. E que quando você estiver face a face com Deus, ainda aqui, não lá no céu, que você possa viver exatamente aquilo que Ele tem para a sua vida, assim como eu quero buscar para a minha. Amém? Vamos nos colocar em pé? A palavra diz que Deus nos quer de mãos limpas e coração puro. Lavar as mãos é mais fácil, né? A gente vai no banheiro, pega um sabonete. Coração puro só será puro quando nós nos dispormos ao Espírito. E o Espírito quer fazer. Nós vamos cantar uma parte dessa música de novo. E enquanto você canta, coloca aí para Deus. Quais os desafios para viver isso que Ele nos convida? O que de fato você quer de Deus? Até onde você quer ir neste aprofundar-se nas águas? Até onde você quer experimentar mais de Deus? Eu não sei, eu não gosto da mornidão, eu gosto da profundeza com Deus. E eu te convido a viver esse desafio. Sai do raso, fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero viver e eu quero experimentar mais de Ti. E nós já vamos orar juntos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. O convite é você fechar os teus olhos e imaginar quais são as grandes coisas que Deus quer fazer sobre a tua vida e no lugar onde você está. O desafio é ter imaginação não sua, mas daquilo que o Espírito de Deus mostra para você, daquilo que Ele quer fazer e daquilo que Ele pode fazer. Quando você declara a Ele, como nós começamos a cantar, dizendo que Ele é o Deus dessa terra, que Ele é o Senhor da nação, que Ele é o seu Deus. Quando você neste momento talvez consiga se imaginar à beira da praia, no convite do aprofundar-se, e você começa a dar os teus passos na direção da água, dizendo: Senhor, eu sinto, as ondas começam a bater no meu pé, na minha canela, eu sinto um frio no estômago, mas eu quero ir fundo porque eu sei que o Senhor me conduzirá. E eu quero pedir que, se possível, o Senhor comece a me trazer sonhos teus, que o Senhor comece a me mostrar quais são as coisas que o Senhor quer fazer neste lugar onde eu estou, neste lugar onde o Senhor me levará, neste lugar onde eu serei referência sua, neste lugar onde o Senhor tem preparado para mim. E assim como diz lá no texto que nós lemos no começo, eu quero ser, Senhor, como um deserto que tem um rio transbordante em minha vida, e eu quero ver a minha geração sendo abençoada, e eu quero ver, ó Deus, que através da minha vida pessoas venham a Ti. E eu quero, Senhor, viver o Teu avivamento neste dia. Ó Deus, nós queremos nessa manhã Te louvar, queremos Te agradecer pela Tua grandeza, porque o Senhor é Deus poderoso. Queremos dizer que o Senhor é aquele Deus que sacia a nossa sede, e só o Senhor tem poder para fazer isso, ó Deus, e muito mais do que nós sequer podemos imaginar. Nos curvamos diante da Tua grandeza e da presença do Teu Espírito neste momento sobre a nossa vida, tanto nós aqui no templo, quanto os meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Queremos, em nome de Jesus, queremos ser ousados no Teu nome, queremos não só pisar nas águas, mas queremos caminhar na profundeza daquilo que o Senhor quer, sabendo que aquilo que talvez possa trazer sentido de morte para essa vida, seja um celebrar de vida da Tua vida sobre nós. Leva-nos, Senhor, ao avivamento, leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade e derrama da Tua presença sobre nós. Quero, Deus, pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito visite o coração de cada pessoa que está aqui no templo neste momento, aqueles que nos acompanham nas suas casas, que aquilo que foi colocado diante de Ti, que venha a Tua mão de poder, que venha o Teu Espírito, que haja limpeza, que haja purificação no coração e que haja direção para o centro da Tua vontade. Derrama da Tua graça sobre nós, abençoa-nos neste dia e nos leva, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê um dia de alegria na presença dele. 18 horas nós estamos aqui novamente reunidos para adorar o nosso Deus. Quero agradecer as pessoas que nos visitaram nesse dia, que o Senhor tenha colocado paz no teu coração e que Ele possa abençoar não só o nosso dia, mas que o nosso dia, a nossa semana, seja para a honra e glória do nome dEle. Vamos adorar a Ele?